Logo TRE, composto pelo círculo celeste com 27 estrelas brancas, polígono amarelo e faixa verde recortados da bandeira do Brasil. Imagem cinza ao fundo escrito "Aguarde", em instantes iniciaremos a nossa transmissão. Informações descritas no canto inferior da tela na barra azul. 122ª Sessão Judiciária Ordinária, de 17 de dezembro de 2022.
Imagem ampla do plenário, compostas por fileiras de assento preta com descanso de braço no tom madeira aos lados direito e esquerdo. Ao meio, corredor formado pelas fileiras de assento. Podemos ver um carpete verde no chão. Transmissão iniciada. Ao fundo, tribuna do lado Recording direito in e esquerdo. Ao progress. centro, a tribuna principal. Parede amadeirada, duas bandeiras do Brasil ao meio e as telas. Transmissão iniciada. Havendo quórum, declaro aberto. Boa tarde a todos. Havendo quórum, declaro aberto a 120ª Gilberto Pinheiro, segunda sessão judiciária ordinária. Tribunal Regional Eleitoral a ser realizada na modalidade híbrida, presencial e videoconferência. Submete a apreciação ata da sessão anterior. Havendo silêncio, declaro aprovada a referida ata. Passo, então, a pauta. Milene, você pode passar a pauta do para plenário, mim? desembargador João Lages, localizado na tribuna O do senhor lado quer a esquerdo. pauta? Milene, você pode... À sua mesa, secretária Ô, João, judiciária. O senhor quer que eu apregoe? Posso apregoar? Não, porque não chegou, eu não consegui. O João está presente? O João pode apregoar. Está sim, senhor. João? Oi, Não pode apregoar, João? Pode apregoar? vou apregoar. Eu acho que o João... Então, boa tarde a todos. Na mesa, Em desembargador julgamento, João o Lages, item com 1 da papéis em pauta. mãos, fazendo a leitura. Vamos De fazer frente uma à inversão, tela do computador, ilustres pares, à sua para frente, priorizar microfone. a presença do Desembargador Dr. está vestindo Anselmo sua Gonçalves, toga, né? usa óculos, Dr. Anselmo, um boa homem de tarde. pele clara, Vamos inverter, então. cabelo Chamo a julgamento o número 3 da pauta, é o recurso na representação número 0601477-2022. A origem é Macapá, relator juiz Anselmo Gonçalves, recorrente à coligação Frente Popular pela Democracia, recorrente também João Alberto Capiberibe, recorrido Ministério Público Eleitoral. Este é o pregão, senhor presidente. Imagem ampla do plenário, com os assentos vazios, ocupando Teve somente a Vossa tribuna Excelência do lado preside, esquerdo, tá? desembargador João Tá bom, Lages, então. Então, e o na relator... tribuna central, a Perfeito, secretária relator com a judiciária, palavra. doutora Milene. Uma boa tarde, senhor presidente, Convite ministros chamado, pares, doutor senhor procurador Anselmo regional Gonçalves. eleitoral. Ao fundo, uma Cuidam os parede autos de branca. recurso eleitoral Doutor que é Anselmo posto um pela homem coligação de pele Frente clara, Popular está pela usando Democracia óculos, um terno e João preto, Alberto está de Capiberibe cabeça contra a baixa, fazendo sentença que leitura. julgou procedente a representação por propaganda irregular e aplicou multa no valor de R$5.000 aos representados. Os recorrentes suscitam preliminarmente a perda do objeto da demanda em razão do transporte do pleito com a ocorrência do primeiro turno das eleições. No mérito, sustentaram que não houve demonstração do prévio conhecimento da postagem na qual o candidato representado ou ativamente. Afirmaram que não havia, de igual modo, conhecimento acerca do impulsionamento realizado na publicação. Defenderam a inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 29 da Resolução do TSE número 3.610 de 2019 e ausência de conteúdo negativo na postagem impulsionada. Argumentaram ainda acerca da inexistência de previsão legal para aplicação da multa no caso dos autos, porquanto o conteúdo da mídia não se trata de propaganda, mas tão somente de expressão do representado acerca de assunto relativo ao debate eleitoral. Ao final, requereram o conhecimento e provimento do recurso. O Ministério Público Eleitoral, em parecer, se manifestou pelo não conhecimento da perda do objeto, porque persiste o interesse na multa contra os recorrentes. Quanto ao mérito, sustentou que o conteúdo impulsionado foi patrocinado por, abro aspas, eleições 2002, João Senado, fecho aspas, o que afasta a alegação de ausência de prévio conhecimento do representado. Afirmou que o próprio candidato protagoniza o vídeo, de modo que não há foi produzido, julgado, salientou a negativa do conteúdo, razão pela qual não poderia ter sido objeto de impulsionamento, na medida em que a norma visa que a propaganda eleitoral tenha conteúdo preponderante de veiculação de ideia. No tangente à alegada do parágrafo 3º do artigo 29 da TSE 3.610 de 2019, repisou o consolidamento do STF e do TSE, que afastam a tese. Ao final, pugnou pelo não provimento do recurso. É o relatório.
Obrigado. O Ministério Público, doutor Pablo, com a palavra. Excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, excelentíssimos julgadores. O Ministério Público Eleitoral reitera, em síntese, o conteúdo do parecer das manifestações ofertadas, que foram no mesmo sentido da sentença. Faço uma breve retificação quanto à perda superveniente de um dos pedidos. A parte representante, quando deduziu suas pretensões, formulou um pedido relacionado à remoção de conteúdo e um pedido condenatório pela multa. A remoção de conteúdo, com o encerramento do período eleitoral, de fato perde o seu objeto e a sua razão de ser, a não ser que haja decisão transitada em julgado. É assim que dispõe a norma legal. Por essa razão, subsiste o pedido quanto à condenação na multa e, nesse sentido, quanto a esse pedido específico, reitera a manifestação pelo não provimento do recurso. É a manifestação. O relator pode prosseguir, doutor Anselmo. O recurso é adequado e tempestivo, dele conheço. Não há objeção. Pode prosseguir. A matéria é por demais conhecida da Corte, é aquela questão da impulsionamento, tá, na internet, né, de que só pode ser de conteúdo, tá, positivo, não negativo. Tá? Então, essa resignação, tá, dos recorrentes, e para poupar todos da necessidade de falar de tudo que todos já conhecem, já é reiterado, eu estou mantendo o entendimento no sentido, tá, de que o impulsionamento tem que ser só de maneira, tá, positiva, não pode ser de forma negativa, tá? E a imposição da multa na verdade, imposição legal. Tá? E a questão da inconstitucionalidade da norma, tá, que assim impõe, já foi por demais debatida no âmbito do TSE, que foi no sentido, tá, da constitucionalidade, ou seja, não há nenhuma inconstitucionalidade, não há nenhuma irregularidade e por isso eu nego o provimento ao recurso. Há alguma objeção? Não havendo objeção, eu então anuncio que o Tribunal Regional Eleitoral, à unanimidade, conheceu e negou o provimento ao recurso, tudo nos termos do voto do juiz relator, e o acórdão foi publicado sob que número, Milene? 7567, presidente. Ok, devolvo a palavra ao ilustre presidente desembargador Gilberto. João, você pode apregoar o segundo aí? O primeiro? Perfeito. Então, chamo em julgamento o item 4 da pauta, é o recurso na representação 060-1522 de 2022. A origem é Macapá, relator ainda é o doutor Anselmo Gonçalves. Recorrentes, Jaime Domingues Nunes e coligação para mudar de verdade. Recorrido, Ministério Público Eleitoral. Ilustre relator com a palavra. Trata-se de recurso nominado imposto pela coligação para mudar de verdade e por Jaime Domingues Rodrigues, candidato ao cargo de governador, em face de decisão que os condenou individualmente ao pagamento de multa no valor de R$2.000 no âmbito de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral. Asseveram, em síntese, que, abro aspas, não há prova nem de prévio conhecimento, nem de autorização, nem de execução do derramamento de cerca de 7 santinhos, sequer a existência de circunstâncias que revelem a impossibilidade de a pessoa beneficiária não ter tido conhecimento da propaganda. Fecho aspas. Com essas considerações, requerem o conhecimento e o provimento do apelo. Em contrarrazões, resumidamente, o recorrido defende que, abro aspas, não há de se falar em quantidade insignificante de materiais. Inclusive, é possível verificar mais santinhos em benefício de Jaime Nunes nos demais vídeos juntados, porém em menor quantidade. Fecho aspas. Ademais, defende a presença de prévio conhecimento do recorrente no tocante ao ilícito, objeto destes autos. Nesse sentido, requer o conhecimento e o não provimento do recurso. No essencial, o relatório. Ok. E o doutor Pablo, representante do Ministério Público Eleitoral, com a palavra. Obrigado, excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, excelentíssimos julgadores, excelentíssima julgadora, senhoras e senhores. O caso aqui já foi debatido diversas vezes, ou a situação, né, de fundo já foi debatida diversas vezes por essa corte. Ocorreu
ao ver do Ministério Público Eleitoral o derramamento de santinho às vésperas da eleição em locais de votação ou nos seus arredores. O primeiro ponto que merece destaque é o fato de o Ministério Público Eleitoral ter indicado precisamente quais eram os locais onde houve o derramamento. Houve um relatório de fiscalização a partir das ações do Ministério Público Eleitoral em primeira instância, no qual existem sólidos elementos documentais a comprovar essa substância desse derramamento, ou seja, uma vasta quantidade de santinhos espalhados em diversos locais na rua. A quantidade também ficou devidamente demonstrada a partir das imagens e dos vídeos. E, fato significativo, nenhum desses pontos foi controvertido pela parte, que se limitou a dizer não ser responsável que não aprova da sua autorização ou coisa do gênero. Ou seja, o fato quanto à existência em si do derramamento nos locais indicados pelo Ministério Público e no tempo, naquele modo, né, no tempo definido pela resolução, ou seja, às vésperas da eleição, também restou incontroverso. Então, o Ministério Público Eleitoral, com base em tudo quanto foi dito, desde a representação e nesses elementos, reitera que os fatos afirmados não foram devidamente impugnados, o que atrai a incidência do artigo 341 e 374 do Código de Processo Civil, ambos do Código de Processo Civil, que indicam que deve a parte, que quando contestar, impugnar especificamente os fatos para torná-los controvertidos. Do contrário, eles são, por óbvio, incontroversos e, portanto, independem de prova. Essa é a síntese dessa combinação de disposições legais previstas no Código de Processo Civil. E há aqui mais um fato, uma circunstância relevante, que já foi trazida também para essa corte, que é uma das premissas a partir das quais o julgador há de compreender a matéria probatória, que é a experiência daquilo que ordinariamente acontece, essas regras da experiência. E são regras da experiência que determinam o entendimento segundo o qual não há derramamento de santinho fora do momento do ápice da eleição, ou seja, o dia da eleição. Ninguém sai semanas antes, dias antes ou mesmo dias depois jogando santinhos pela rua. E o que aconteceu aqui nos municípios de Macapá foi sintomático. Até o dia anterior da eleição não havia nenhum santinho na rua. No dia seguinte à eleição, na segunda-feira que sucedeu a eleição, também já haviam sido recolhidos. Então, aquele derramamento só ocorreu, e as regras da experiência ditam isso dessa eleição e também das pretéritas, porque esse é um fato lamentavelmente corriqueiro. As regras da experiência também conduzem à compreensão segundo a qual o momento em que houve o derramamento restou provado. Então, restou provado. E o local também, porque esses derramamentos só ocorreram e só ocorrem nos locais próximos à votação. Então, os fatos afirmados pelo Ministério Público Eleitoral, ao ver do parquê, restaram comprovados a partir da documentação trazida, não foram controvertidos pela parte, e as regras da experiência, somadas aos elementos iniciais trazidos, também conduziriam ao acolhimento da pretensão. E digo que conduziriam ao acolhimento da pretensão porque, a partir do momento que esses fatos iniciais estão provados, ou seja, o derramamento de santinho às vésperas da eleição em local próximo aos locais de votação, o que a resolução determina para responsabilizar ou não o agente é a análise das circunstâncias em que ocorreu esse derramamento. E aqui, mais uma vez, essas circunstâncias conduzem à conclusão de que há, sim, responsabilidade. Porque o representado, o material em favor do representado que foi disposto pelas ruas do município é em quantidade expressiva, é autêntico, ou seja, isso também não foi impugnado, a autenticidade desse documento não foi impugnada, mas ela é perceptível a olhos, basta, enfim, analisar o documento acostado. E essa autenticidade, somada à expressiva quantidade de documentos, conduz também à conclusão que só poderiam estar à disposição do representado ou de alguém de sua campanha agindo por ele, porque esse material de campanha, por óbvio, é produzido e distribuído por pessoas que fazem parte da campanha. Então, a somatória
de todos esses elementos conduzem, como dito antes, ao ver do Ministério Público Eleitoral e com as vênias de quem entenda em contrário, conduzem à conclusão pelo acolhimento do pedido. Houve um despejamento de vasto material, um despejo de vasto material de campanha, material esse autêntico do próprio candidato em locais da cidade, o que determina uma ação coordenada por pessoas que tinham acesso a esse material de campanha e que agiram para tentar beneficiar o candidato representado. Com essas manifestações, na esteira da sentença prolatada, o Ministério Público Eleitoral se manifesta pelo improvimento do recurso. Improvimento, devolvo a palavra ao ilustre relator. O recurso é adequado e tempestivo, dele conheço. Foi conhecido, pode prosseguir, doutor Anselmo. Imagem ampla do plenário. A questão em debate de conhecimento amplo do nosso tribunal. A nossa corte já deliberou várias vezes a respeito. E em relação a tudo que já foi dito pelo Pablo, o procurador regional eleitoral, eu não tenho nada a alterar, isso eu ratifico tudo que foi dito. E há também, só que acrescentar que a seguinte parte da decisão... Eu estou ouvindo já. Cor de rosa ao meio, com a letra Oi, presidente. Imagem ampla do plenário, do lado esquerdo podemos ver a movimentação. Estão me ouvindo, João? Estamos. Vocês estão me ouvindo, hein? Sim. Doutor Anselmo está terminando aqui já o voto dele, presidente. Já lhe passo a palavra. Pode prosseguir, doutor Anselmo. Eu não vi mais. Eu só da decisão recorrida, eu ressalto o seguinte. As balizas para a aplicação da sanção são estabelecidas pelo quantitativo de material que restou comprovadamente jogado em via pública. Todavia, não incide na espécie o princípio da insignificância, porque o bem jurídico tutelado pela norma, isonomia entre candidatos, é ofendido, aliás, quando um candidato busca veicular propaganda em meio proscrito pelo legislador, como é o caso do derramamento ou chuva de santinhos praticada por candidatos às vésperas e no dia da eleição. Isso foi dito na sentença recorrida e, ante o exposto, ratificando tudo que foi dito pela Procuradoria Regional Eleitoral, eu nego o provimento do recurso. É o voto. Perfeito. Todo mundo de acordo? Ok, então anuncio o resultado do TRE da Amapá por unanimidade conheceu e negou o provimento nos termos do voto do relator, acordo publicado. Oi, presidente. Imagem ampla do plenário. Oi. Me olha, sempre que eu estou acompanhando esse voto desde o início. Tá, então perdão. Olha a imagem. Na tribuna do lado esquerdo, desembargador João Marcos. Tá? Não, mas já dá o resultado. Resultado do julgamento, negou o provimento ao recurso, tudo nos termos do voto proferido pelo relator. Anuncio o próximo e olha a imagem para tu me veres. Se tu me veres é porque eu tô ok? Presidente, Perfeito. o acórdão no recurso... Anunciar o próximo, João. O acórdão, presidente. O próximo. Senhor presidente. Qual é o número do acórdão? É o 7568. Acabou o teu também? Deixa só... Acordo publicado de sessão 7568. Terminou já do Adão e do... Não tem mais algum outro, Anselmo? Não, senhor presidente, eu me despeço. Está desejando um bom trabalho para os senhores em relação ao restante da sessão judiciária e também da administrativa, tá? Com a satisfação está... Bom Natal, Anselmo. Você vai estar com a gente. Até mais, doutor Anselmo. Amanhã, ainda temos amanhã uma sessão. Tá ok. Tá. Amanhã é domingo. Adão, tu também está liberado. Tá, okay, muito obrigado. Obrigado, presidente. Está liberado também, Adão. Obrigado, desejo a todos um abraço, uma boa noite, um abraço. Atrás, duas bandeiras do Brasil, do lado direito e do lado esquerdo. Imagem do Roberta Miranda, para você. Vamos lá. O próximo, João. Vou fazer apenas o pregão, então, presidente. Chamo em julgamento o item 1 da pauta prestação de conta número 060-1157 de 2022, origem Macapá, relatora juíza Ariadne Alencar, interessado José Gabriel Raiol Abreu. Feito o pregão, presidente.
Imagem ampla do plenário. Eminente relator. Ariadne. Eminente relator. Ariadne. Está sem som, Ariadne. Doutora Ariadne, a senhora Desculpa, desculpa. Acionei aqui. Cuidam os autos do procedimento instaurado em razão da omissão na entrega da prestação de contas final de campanha de José Gabriel Raiol Abreu, que concorreu ao cargo de deputado estadual pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB, nas eleições de 2022. Ao analisar os autos, o Núcleo de Análise de Contas, o NACEP, verificou que foram transferidos R$ 35 mil, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, da direção estadual do PSB e do candidato Carlos Camilo Góes Capiberibe, para o interessado. Embora devidamente intimado para prestar contas, o candidato deixou o prazo transcorrer sem apresentar manifestação. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas e a determinação da devolução ao erário dos recursos recebidos, do EFC. É o relatório, excelência. Novamente, Procurador Regional Eleitoral. Obrigado. Excelentíssimo presidente, excelentíssima relatora, excelentíssimos julgadores. O Ministério Público Eleitoral, perdão, só para confirmar, é o 1157/97, certo? Isso. Perfeito. Tá. Nesse processo, o Ministério Público Eleitoral apresentou uma manifestação dividida em 2 tópicos. Isso porque parte do que foi discutido aqui já foi objeto dessa egrégia corte. O primeiro tópico dava conta da não verificação da intimação, da citação do prestador nos moldes em que previsto pela norma de regência. Isso porque a resolução, ao indicar que os não prestadores vão ser citados para apresentarem suas contas, caso sejam omissos, remete ao artigo 98 da lei, que fala das formas de citação eletrônica nesse período eleitoral que vai se encerrar agora no dia 19 de dezembro. Mas indica que deve-se ter algum cuidado para identificar que houve, de fato, a citação. O Ministério Público Eleitoral olhou, ao analisar o processo, identificou que a citação enviada ocorreu por meio de mensagem eletrônica, aplicativo de WhatsApp, tal como a própria norma prevê, mas havia apenas um tiquezinho, tal como foi indicado num julgamento recente do juiz Normandes, que fez essa menção. Um tique significa o envio, 2 tiques o recebimento. Então, nesse caso específico, havia apenas um tique na mensagem recebida. E a manifestação foi diante desse fato que havia ocorrido, ou havia sido certificado lá por ocasião da certidão, que se renovasse nos termos da própria resolução do artigo 98, que determina, não o atingimento, né, da finalidade da citação pelo meio eletrônico, a própria resolução remete a tentativas por outras maneiras que não a mensagem eletrônica. Superado esse ponto, aí a própria resolução indica, enfim, as consequências da não prestação de contas, e o Ministério Público Eleitoral, enfim, reitera que elas devem ser declaradas como não prestadas e deve-se determinar o impedimento de obter certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura ou ultrapassado enquanto não houver efetiva prestação de contas. Mas há um ponto que também foi objeto de manifestação do Ministério Público, que aquela certidão inicial da citação aquela situação pode ter sido alterado, em razão de, posteriormente à citação, ter havido o recebimento da mensagem. Então, se solicitou que, eventualmente, se certificasse isso nos autos. Caso houvesse o recebimento, ou seja, o duplo tracinho para confirmar o recebimento pelo citado, aí ultrapassar-se-ia para a segunda fase, que é o efetivo julgamento das contas como não prestadas. Em síntese, a manifestação. Imagem do plenário. Está sem áudio, Desembargador presidente. João Lages Eminente relatora. ainda em seus lugares. Eminente relatora. Eminente Sim, senhor relatora. presidente. Pois não. O
O ato de prestar contas Novamente, é obrigação imposta. Sim, senhor presidente. O ato de prestar contas é obrigação imposta aos candidatos pelo artigo 29, inciso 3º da Lei 9.504 de 97, que determina que a documentação deve ser apresentada até o 30º dia posterior à realização das eleições. Nas hipóteses de omissão, é determinada a intimação do candidato para que em 3 dias proceda a apresentação da documentação necessária para a verificação da regularidade da movimentação financeira. Em permanecendo a inércia do interessado, a solução é dada pelo artigo 74 do inciso 4, a linha A da resolução do TSE 23.607 de 2019. Portanto, no caso dos autos, conforme relatado, Voltamos com a imagem do plenário, que nessa sessão encontra-se vazio, ocupando apenas a candidato tribuna foi do lado regularmente esquerdo, intimado Gabriel Raiol, candidato ao cargo de deputado central, estadual pelo PSB nas eleições de 2022. Nos termos do artigo 74, a linha A da resolução do TSE. Determino ainda a devolução ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 35.000 relativa aos recursos oriundos do fundo FEFC, cuja aplicação não foi demonstrada, de acordo com o que estabelece o artigo 79. Ficará o candidato impedido de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas, conforme a disposição do artigo 80, inciso 1º da norma de regência. É como voto, presidente. Imagem então do plenário. Não está aprovando, é isso? Não, presidente, não está aprovando. Não prestadas, pelo que eu entendi, não é? Elas não foram prestadas as contas. Isso. Mas não prestadas, então, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, Não, presidente, julgou não prestada as contas. Presidente, acho que temos que votar ainda, né? Paulo Madeira, acho que temos que votar aí. Senhor presidente, acho que precisamos, porque esse caso o Ministério Público chamou a atenção de uma preliminar que me parece importante. João Lage. O Ministério Público falou de uma preliminar, o Paulo falou, né? Há alguma preliminar para ser julgada, então a gente tem que conhecer. A conta não foram prestadas, Eu posso esclarecer, desembargador? Por favor. O que foi que eu entendi? Aí eu acho que o procurador pode esclarecer bem. O que ele disse foi o seguinte, que na verdade houve uma dúvida se de fato chegou a mensagem para a citação regular. Porque ele disse que só houve um traço, foi citação eletrônica, e nem só houve aquele traço, um tique. E aí ele disse, olha, ficando na dúvida se de fato ele recebeu a mensagem. E se ele não recebeu, me parece que é intransponível, que tem que regularizar primeiro o processo, porque a gente não pode partir do pressuposto que ele recebeu se a mensagem não chegou ao destinatário, não é? Foi isso que o procurador levantou. Presidente, eu peço vista e trago amanhã. Amanhã nós temos sessão, eu trago ele amanhã. Deixa eu analisar um pouquinho ele. Em sua mesa, fazendo leitura na tela de seu computador. Então, após o voto da relatora julgando não prestada, pediu vista João Lage. Tem mais algum processo, João? Tem, presidente. Tem o item 2 da pauta, eu faço apenas o pregão. A prestação de conta número 0601567 de 2022, origem Macapá. Relatora ainda a juíza Ariadne Alencar. Excelência, questão de ordem. Esse processo eu vou pedir para retirar de pauta. Sem som, presidente. Retirar de pauta, pedido da relatora. Perfeito. Tem mais algum outro processo, João? Não, acabou aqui, presidente. Tem só administrativa, presidente, em seguida. Então, só um minutinho. Agradecendo, declaro encerrada a presente sessão. Milene, deixa eu te perguntar, essa sessão, porque a sessão administrativa, dá para fazer amanhã, porque a internet está muito ruim. Tem condições?
É um relatório que vai ser apresentado pelo desembargador João Lages, corregedor. O relatório anual. Então... Mas eu acho que não tem problema apresentar amanhã, que ainda está no prazo, Milene. Ainda temos prazo até amanhã, a gente pode fazer isso sim. Então pronto, presidente, podemos fazer amanhã. Ampla do plenário, com a palavra a doutora Milene. Gilberto, você vem amanhã presencialmente para cá? A sua mesa, desembargador João Lages. Mas tem sessão amanhã? Eu não sei. Amanhã ficou deliberado ontem, doutor Matias, às 18 horas da sessão amanhã. Então, agradecendo a presença de todos, ter encerrado a apresentação e até amanhã, então, né? Você vem para cá amanhã presencial, Gilberto? João. Desembargador João 18 horas. Recording stop. De frente à tela do seu computador. Imagem ampla do plenário. E logo do TRE encerrando a sessão.